Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e é um privilégio poder estar aqui com você para poder trazer esse devocional especial para você nesse dia de hoje. O tema do nosso devocional é ungido por uma pecadora. E nós vamos ver nessa história, queridos, algo incrível que muitas vezes você nunca entendeu, que você muitas vezes ficou se perguntando, mas por que isso, por que aquilo? E eu vou te trazer aqui algumas revelações da cultura deles, daquele tempo bíblico, que vai revelar alguns posicionamentos importantes e que, claro, que vai trazer ensinamentos para nós, principalmente de adoração, de arrependimento. Amém? Você vem comigo? Então, antes de eu trazer uma mensagem para você, deixa eu te pedir um grande favor. Quero te primeiramente fazer um convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Clica nesse botãozinho abaixo, inscrever-se, e inscreva-se em nosso canal e venha fazer parte dessa família Ministério Zoe. E você que já é inscrito, claro que você já vai saber que eu vou pedir para você o quê? Fazer aquelas 3 coisinhas gratuitas, simples, rápidas. Em 10 segundos você faz isso. Clicar no joinha, curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Vamos lá então? Então eu quero primeiramente ler o texto com vocês, lá no livro de Lucas, capítulo 7. Os versos são versos curtos, mas, queridos, é profundo. Você vai ver, na hora que eu começar a explicar, trazer ele para você meditar junto comigo, você vai ver que é profundo o estudo de hoje, a meditação nessa palavra de hoje. Lucas capítulo 7, verso 36 a 48. Eu vou colocar na tela, se você tiver com a sua Bíblia, você pode fazer na sua Bíblia. Vou colocar na tela para você acompanhar comigo, caso você não tenha a Bíblia, ou não esteja com a Bíblia, né? Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você,
ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Queridos, eu amo esta passagem. Eu amo essa passagem, porque ela é cheia, queridos, de atos, cheia de atos assim que nos traz revelações de Deus para a nossa vida. E eu quero começar trazendo para vocês alguma cultura daquele tempo. O homem que chamou Jesus para ir lá era um fariseu chamado Simão. Simão convidou Jesus para ir tomar uma refeição com ele lá, jantar com ele. E eles não eram inimigos, eles eram, embora ele fosse fariseu, mas eles se davam bem, eram amigos, eram conhecidos. A raça deles ali não se divergia, não se degladiava, ok? Então, ele convidou Jesus. Afinal de contas, se falava tanto de Jesus, via tanto Jesus, as pessoas corriam atrás de Jesus. Simão, estou aqui conjecturando, vou convidar esse homem para ir lá jantar em casa. Devo conhecer mais ele e saber se ele realmente é o Messias, o profeta. E ele chamou Jesus. Jesus foi até a casa de Simão. E naquele tempo, que eles tinham um costume assim: quando você convidava alguém para ir na sua casa, a porta ficava aberta. E a vizinhança, muitas vezes, vinha ver quem que era. Era uma forma das pessoas mostrarem as suas riquezas, a sua influência, sabe? Então, a porta ficava aberta e enchia de curioso em volta da casa. Principalmente porque era Jesus que estava lá. Só que quando você chegava na casa de um anfitrião, o que acontecia? A Bíblia ela nos mostra, o próprio Jesus nos fala um pouco dessa cultura. Que ele fala o quê? Nessa cultura. Que quando você chegava na casa, o anfitrião vinha até você, desatava a corrente da sandália, tirava a sua sandália e lavava os seus pés. Porque naquele tempo era tudo empoeirado, as estradas eram tudo de terra. Então era inevitável você estar cheio de pó. Então, queridos, o que acontecia? Ele ia lá e lavava os pés do visitante, como sinal de respeito, né? Como sinal de boas-vindas. Esse era um dos atos. O segundo ato, queridos, que a gente vai ver aqui, era saudar uma pessoa com um beijo. Era um sinal de boas-vindas. Você é bem-vindo na minha casa. Então você lavava os pés, você dava um beijo, e depois você pegava um óleo, um bálsamo perfumado, e pingava no topo da cabeça da pessoa. Por quê? Sinal de boas-vindas também. Você pode ver isso no Salmo 23. Salmo 23 fala sobre isso. Então era normal, era algo de hospitalidade, ir lá, colocar um olhinho na cabeça, dar um beijo, lavar os pés. Ok? Era algo comum, era parte da hospitalidade deles. Só que Jesus chegou na casa de Simão e absolutamente nada disso aconteceu. E Jesus se reclinou na mesa. E aqui, queridos, vai entrar uma personagem que a Bíblia chama de pecadora. Essa mulher, ela devia ser uma daquelas curiosas que estavam ali, que sabia quem era Jesus, que tinha visto quem era Jesus, que talvez, eu estou aqui conjecturando apenas, talvez ela tenha visto os milagres que Jesus fez. E ela vendo Jesus entrando na casa de Simão, o fariseu, um religioso, deixa eu dar uma olhadinha lá. Ela chegou lá com seu vaso de bálsamo perfumado, deixa eu dar uma olhadinha.
E ela presenciou quando Jesus entrou. Ela presenciou quando não foi lavado os pés. Ela presenciou que não foi dado um beijo no rosto de Jesus. Ela presenciou que não foi colocado um óleo na cabeça de Jesus. E ela ressentiu, porque ela sabia quem era o Jesus. Ela sabia que ali estava o rei. Ela sabia que ali estava o mestre. Então ela fez o quê? Primeiro ato que ela faz como Moisés. Deus fala para Moisés assim: eu vou tirar a mão da fenda da rocha e você vai me ver só pelas costas, Moisés. O que a mulher faz? Ela vai por detrás, se colocou atrás de Jesus e abraçou os pés dele. Isso mostra o quanto ela sabia quem era que estava na casa de Simão. E ela começou a chorar, lavando os pés de Jesus, como se o choro dela dissesse para Simão: se você soubesse quem está na tua casa, você teria lavado os pés dele, você teria beijado ele, você teria derramado óleo sobre ele. E tudo aquilo que o anfitrião devia estar fazendo, essa personagem, essa intrusa na história, ela entra falando: não, ele não pode ficar sem ter essa hospitalidade, ele não pode ficar sem receber esse tratamento. Ela foi ousada, ela se lançou aos pés de Jesus, começou a chorar, lavar, tirar toda aquela poeira dos pés de Jesus com lágrimas. E se não bastasse isso, ela desenrolou seus cabelos e começou a secar os pés de Jesus, começou a dar beijos no pé de Jesus, beijos que o anfitrião devia ter dado. E esses atos, queridos, esse ato humilhava Simão. Talvez Simão não tivesse percebido isso, mas esse ato mostrava o quanto a religiosidade de Simão cegava ele. O quanto a religiosidade muitas vezes cega a mim, cega a você. Impede a gente de ver Jesus como ele é e tratá-lo como deveria. E aquela pecadora, ela se prostra aos pés de Jesus, chora, seca, beija, pega o seu vaso de bálsamo perfumado, que é chamado de vaso de alabastro, e começa a ungir os pés de Jesus. E ali vem uma revelação, porque a Bíblia fala que Simão, ele fala consigo mesmo, e ele fala consigo mesmo: se este homem que aqui entrou fosse um profeta, ele saberia quem era essa mulher que está aí chorando, lavando os pés dele, fazendo esse ridículo aí. Estou conjecturando, na Bíblia não fala assim, mas para você raciocinar comigo, ele pensou consigo mesmo, na sua mente. Só que, queridos, quem que era Jesus? Quem que era aquele que estava sendo mimado pela pecadora? Era o próprio Deus encarnado. E o próprio Deus encarnado, ele sabe toda a intenção do nosso coração. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele não só sabe como ele ouve. E ele viu, ele ouviu, ele percebeu toda a intenção de Simão. E ele conta ali uma parábola rapidamente para Simão. Para Simão poder ver se Simão cai em si, se o Simão desperta. Para Simão ver que ele realmente era o Senhor. Não só o profeta, mas em que ele era ungido, o Messias, o Deus vivo encarnado entre nós. E ali, Jesus começa a dar uma lição tão grande em Simão, porque Simão conhecia a palavra, ele era o cara que estava lá na sinagoga, ele é o cara que estava lá orando, que estava lendo a lei.
E aquela mulher era só pecadora. E eu penso comigo aqui, eu quero que você pense com você aí, enquanto ela chorava, enquanto ela fazia aquilo que o anfitrião da casa não fez, ela devia se lembrar, aos pés de Jesus chorando, de cada pecado que ela cometeu, de cada situação que ela cometeu. E ela sabia que quem estava ali era o próprio Senhor, que poderia perdoar os pecados dela, que poderia mudar a história dela. E ela abusou da hospitalidade. Ela reconheceu quem estava ali. Enquanto o religioso, ele não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. E Jesus dá a lição para ele. Olha só, tem duas pessoas que deviam. E as duas foram perdoadas. Quem mais esse chefe, esse senhor amava? Amava mais. E Simão disse, aquele que tinha dívida maior. Com certeza esse homem devia amar mais aquele que tinha dívida maior. Jesus disse, você julgou bem, Simão. Como se dissesse assim, você não é tão burro, Simão, quanto parece. Né? Eu estou aqui conjecturando, mas é basicamente isso, amados. É como se falasse assim, você não é tão burro quanto você parece, Simão. Mas você continua ainda cego com a sua religiosidade. E que não está permitindo você enxergar o que a pecadora está enxergando. E daí Jesus olha para aquela pecadora e fala para ela, seus pecados estão perdoados. Jesus fala para ela assim, quem muito ama, muito é perdoado. Quem muito ama, como você me amou, filha, muito é perdoado. Quem muito ama como você, se prostra, chora, não tem medo de passar a vergonha, muito é perdoado. Mas quem é muito religioso nunca se arrepende. E por isso, nunca é perdoado. E aqui nessa história a gente começa a entender, amados, que naquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, a oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso, a gente sabe que perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando que Deus me perdoa? Quando que o Senhor me perdoa? Quando eu me arrependo e reconheço o meu pecado, a minha fraqueza. Jesus não perdoa pessoas pela sua religiosidade, pela sua teologia, por quanto frequenta a igreja, ou por quanto de dízimo e oferta você dá. Jesus perdoa os nossos pecados quando nós nos prostramos, quando nós tratamos Ele como Ele deve ser tratado, adorado como Ele deve ser adorado, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é a demonstração de amor. Veja, aqui tem uma chave importante. Não é simplesmente falar, me perdoe. Ah, me perdoa, Senhor. Não. No ato daquela mulher pecadora, tinha arrependimento, tinha lágrima, tinha tristeza. E no do Simão, o fariseu, que vivia na sinagoga, que andava com os outros fariseus, com as suas roupas, que marcava e que deixava claro quem ele era, a sua casa bela, que mostrava a sua riqueza, não significou nada. Absolutamente nada. Ou seja, se depois dessa lição, esse homem não se converteu, irmãos, eu não sei o que precisaria mais.
Eu não sei o que precisaria mais para ele se converter. Porque Jesus, queridos, não só perdoou aquela mulher pecadora, mas com amor também direcionou Simão para dizer: eu sou o Messias, e eu sou aquele que esta pecadora aqui está enxergando, e que está adorando, e que está beijando os meus pés, e que está derramando o seu óleo perfumado, o que a sua religião, a sua religiosidade, a sua teologia não permite você enxergar. Olha quanta lição a gente aprende, queridos. Deus valoriza corações arrependidos, corações que se prostram, corações verdadeiramente entregues, um coração que verdadeiramente adora. Quem muito ama, muito é perdoado. Mas em compensação, o certificado, o conhecimento, o status, a roupa e a casa pouco interessa para Jesus. Porque o que Jesus esperava de Simão era, no mínimo, uma hospitalidade costumeira. E nem isso ele teve. Você viu só? Fez sentido para você essa passagem agora? O do porquê que Jesus foi ungido por uma pecadora? Ela viu o que ninguém viu. Ela fez o que Simão não fez. Que nós possamos deixar de ser religiosos e sermos verdadeiros adoradores. E tratar Jesus, agradar Jesus como ele realmente merece ser agradado. Quer ser perdoado? Arrependa-se verdadeiramente. E não só da boca para fora. Religiosidade não te traz perdão. Mas arrependimento sincero, sim. Jesus vai liberar perdão na tua vida. Amém? Eu quero agradecer você por ter estado comigo até agora. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Eu quero poder estar orando, consagrando esse dia ao Senhor. Poderoso Pai, em nome de Jesus, louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome e consagramos esse dia ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas, a bênção do Senhor sobre a nossa casa e nossa família. A Ti toda a honra, todo o poder, toda a glória, toda a exaltação ao Seu nome, Pai. Toda adoração somente ao Senhor. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, seja agraciado, seja agraciado, seja tratado da forma que merece ser por cada irmão e irmã que aqui assiste essa live. E cada irmão e irmã que assiste essa live, esse vídeo, esse devocional de hoje, possa verdadeiramente se arrepender e olhando para Ti, Senhor Jesus, possa ver quem realmente o Senhor é e que não é algo da ficção ou apenas uma história do conto de fadas. Que a religiosidade nunca segue, Senhor, a nossa vista, mas que nós possamos sempre adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois esses são os que o Senhor tem procurado nesses últimos dias, Pai. Muito obrigado pela Tua paciência, obrigado pelo Teu amor com a nossa vida, obrigado pelo Teu perdão, Senhor Jesus, derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.